Hoje falaremos a respeito das garantias locatícias. Meu nome é Marco Iwanaga, sou advogado imobiliário em Jundiaí, São Paulo. A lei do inquilinato, no artigo 37, fala a respeito de 4 tipos de garantias locatícias, né? A primeira, caução; segundo, fiança; terceiro, seguro-fiança; e quarto, cessão de cotas de investimento. Nós falaremos sobre cada uma delas. Neste vídeo, falaremos somente da caução, tá? Do inciso 1 do artigo 37. Vamos lá. No artigo 37 fala dos tipos de garantia. No 38 fala: a caução poderá ser em bens móveis ou imóveis. O que é bem móvel? Carro, bicicleta, moto? Sim. Então pode ser dado um carro como garantia? Pode. A lei permite, mas se torna totalmente inviável. Não tem como você dar um carro como garantia numa locação, né? Então, a lei ela colocou algo que seria totalmente assim inviável, né? Até diz no parágrafo 1º que a caução de bens móveis deverá ser registrada em cartório de títulos e documentos. E em bens imóveis vai ser averbada na matrícula. Então, você vai registrar lá no cartório de notas que determinado bem imóvel é garantia na locação, não vai resolver nada, porque o bem imóvel, o que garante o bem imóvel é o próprio bem, né? E não um título, não somente um documento dizendo que aquele bem é garantia. Então, nós já descartamos caução de bens móveis, tá? Existe, pode ser dado um carro como garantia? Dá, assim, a lei permite, mas como que você vai viabilizar isso? Vai deixar o carro lá parado com o locador, com o proprietário do imóvel? Não dá. Vai colocar no documento, se for no Detran, e falar que você quer calcionar o carro como garantia numa locação, eles não vão nem saber como fazer isso. Então é inviável. De bens imóveis, sim, é viável, né? Coloca no contrato de locação que a garantia será determinado bem imóvel, uma casa, um terreno, um apartamento, não tem problema. Coloca no contrato de locação e registra, né? Vai lá no cartório de registro de imóveis para averbar isso, que realmente esse imóvel ele está com esse ônus ali de ser garantidor, né, de garantir a locação. Então vai ficar lá constando na casa que aquela casa, na matrícula do imóvel, que a casa é garantia de uma locação. Se o proprietário quiser vender, fica difícil. Quem que vai comprar um imóvel que tem esse ônus, que tem essa verbação na matrícula, né? Então, é interessante, é uma garantia que pode ser interessante sim, dependendo do caso, né? É importante que o imóvel não tenha nenhuma outra alienação, nem financiamento, né? Isso é importante. A dificuldade é que você coloca no contrato de locação que determinado bem será garantia, só que se você não registrar na matrícula do imóvel, acaba não tendo validade nenhuma. Aquilo você não consegue fazer nada com aquele contrato de locação. Você não consegue buscar essa garantia, a não ser que você registre no registro de imóveis. Normalmente, a imobiliária faz um contrato de locação, dá um prazo de 30 dias para que os locatários façam essa verbação na matrícula e tragam de volta aí provando que foi feita a verbação. Mas se não fizer, não tem muito o que fazer. A imobiliária vai fazer o quê? Ela pode entrar com despejo, então, se eles não fizerem, mas aí vai complicar ainda mais a situação, né? Então, tem que analisar antes, né? E ver se vale a pena esse risco, né? É uma garantia boa a partir do momento que está registrado? Sim, desde que realmente o locatário vai até o registro de imóveis, faça essa verbação e traga a matrícula de imóvel, a matrícula do imóvel atualizada para a imobiliária ou para o proprietário, para verificar se realmente foi averbado. O custo lá no cartório de registro de imóveis vai ficar por conta do locatário, obviamente,
vai gastar lá talvez uns R$ 400, alguma coisa assim, somente para fazer essa averbação. E depois, quando a locação findar, terminar, não ficou nenhum prejuízo para o locador, ele assina, né, a resolução do contrato e assim, ou resilição, se for o caso, rescinde o contrato e o locatário vai com essa rescisão, vai no registro de imóveis e tira aí essa averbação. Aí paga lá novamente por volta de R$ 90, alguma coisa assim, tá certo? Os valores eu estou falando aqui só uma ideia, tá? Eu não sei exatamente o valor aqui agora, para passar para vocês. Então falamos sobre bens móveis, calção de bens móveis e calção de bens imóveis. No parágrafo 2º fala a calção em dinheiro. Só que a calção em dinheiro diz ali no parágrafo 2º que ela não pode exceder o equivalente a 3 meses do aluguel. Outro detalhe é que tem que ser depositada em caderneta de poupança autorizada pelo poder público e por ele regulamentada, revertendo em benefício do locatário todas as vantagens decorrentes dessa soma aí respectiva. Então, essa calção de 3 aluguéis vai ser depositado numa conta poupança do locador, né? E não poderá ser maior do que 3 aluguéis. Não poderá ser maior do que 3 aluguéis. Se o locador exigir 4, se exigir 4, o locatário depositar 4, o que ele pode fazer depois é pedir de volta um aluguel, porque a lei diz que tem que ser no máximo 3 meses. Uma dúvida que fica é só aluguel ou aluguel em encargos? Eu sugiro que seja feito calção de 3 aluguéis com os encargos, condomínio, IPTU, né? A lei ela não diz exatamente, mas por prudência eu sugiro que seja feito dessa forma: aluguéis mais os encargos, tá bom? Não pode exceder 3 aluguéis. Pode ser de 2? Pode. Pode ser um aluguel só a calção? Pode. Pode utilizar depois às vezes o locatário fala, mas eu vou sair do imóvel, os últimos 3 meses fica aí, vocês descontam do aluguel. Não faça isso, locador, não faça isso, imobiliária, jamais. Por quê? Porque a calção não é aluguel adiantado. A calção de 3 aluguéis, do artigo 38 da lei do inquilinato, é garantia locatícia. O que é garantia? É para garantir se o locatário deixar algum prejuízo, uma pintura, uma multa, qualquer coisa, qualquer débito que ele deixar, uma conta de luz ou de água, é para ser descontado dessa calção no final. Inquilino devolveu o imóvel, faz as contas, ficou algum prejuízo, desconta dessa calção. Desconta da calção e paga a diferença. E que valor que tem que ser devolvido? Tem que ser devolvido corrigido pela poupança. Ah, mas eu quero um outro índice de correção. Não pode. Tem que ser o índice da poupança. Tem que ser depositado em poupança e tem que ser o índice da poupança. Não faça nada diferente disso para não ter problema. Segue a lei. E assim, supondo 3 anos, ficou lá R$1.000. Aí, na hora de devolver, não precisa necessariamente o valor ter sido depositado, mesmo que não esteja numa conta poupança, o locador, o locador, através da imobiliária, vai fazer a conta e vai dizer qual o valor que ele tem que devolver. Ah, mas eu não deixei na poupança. Ah, eu coloquei na poupança, mas depois eu tirei. Não importa. Para o locatário não importa. O locatário vai ter que receber corrigido pela poupança desde o dia que ele entregou o valor, tá? Imobiliária não pode ficar com a calção, não pode, tá? A calção deixa em poder do proprietário. Às vezes o proprietário fala, eu não quero ficar com a calção, eu quero deixar com a imobiliária, tá? Bom, se está deixando com a imobiliária, confia,
a imobiliária é procuradora, tá, tudo bem. Mas o que eu aconselho é que a imobiliária não fique com a caução. A imobiliária deixa numa conta na poupança, conta poupança em nome dos proprietários, tá? Esse é o conselho que eu dou. Não fique com o valor, deixe o valor com os proprietários. E agora a imobiliária, se ela exigir, a imobiliária fala, não, eu quero a caução, fica com a gente. Assim, se a imobiliária ficar com a caução, já pegamos casos em que a imobiliária fica com a caução de muitos imóveis do mesmo proprietário e depois o proprietário não quer mais os serviços aí da imobiliária, troca de imobiliária e a imobiliária não tem o dinheiro para devolver da caução dos imóveis. Isso é complicado, se torna aí apropriação indébita, é crime. Então o conselho que eu dou à imobiliária, corretor, não fique com a caução, não fique em poder da caução. Deposita na conta do proprietário. Se o proprietário não quiser colocar na poupança, o problema é dele, mas a responsabilidade dele é de depositar numa poupança. Se não depositar na poupança, ele vai ter que devolver corrigido pela poupança para os locatários, tá bom? Acredito que em relação à caução, né, já de uma forma assim bem ampla, conseguimos já resolver essa questão. A próxima garantia que falaremos vai ser da fiança, fiador. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Um abraço, até logo.